Viver a poetizar cada momento, a saborear cada cheiro e a experienciar cada detalhe. E imaginar. Com cultura! A Via Rápida, barbearia e snack bar hoje recebe-nos de braços abertos. Não para passarmos rápido, mas sim para desfrutarmos do seu aconchegante espaço e ser o palco do nosso Cultura de hoje. Então, desde já, deixamos aqui o convite para passar devagar na Avenida Pedro Castro Van Duneloi, aqui na Via Rápida. Pela primeira vez em África, o trabalho da cineasta francesa Sarah Maldoror foi apresentado numa grande exposição no Palácio de Ferro e tivemos o privilégio de ser guiados pelos três espaços por Adriano Michins. Sarah Maldoror nasceu em França em 1929. Emerge na cena cultural parisiense nos anos 50, escolhendo o nome adotado de Maldoror, em alusão ao herói maléfico dos Cantos de Maldoror, 1868. Cofundou a primeira companhia de teatro negro em França, Les Griots. O seu encontro em Paris com o poeta e ativista político Mário Pinto de Andrade, que se tornou o seu companheiro de vida, levou-a à Guiné-Conakry, onde surge o desejo de trabalhar com cinema, bem como a oportunidade de estudar cinema em Moscovo. Uma das suas maiores realizações é o lançamento de Sambizanga, em 1972, que conta a ascensão da consciência contra o colonialismo através da viagem de Maria, uma mulher à procura do seu marido, detido nas prisões portuguesas. A filmografia de Sarah Maldoror inclui mais de 40 filmes de ficção e documentários rodados em África, na Europa e nas Caraíbas. Ela rodou 5 filmes com seu amigo poeta Aimé Césaire e dedicou muitos outros aos artistas e aos poetas da diáspora negra. Até ao seu último filme, em 2008, permaneceu fiel a um cinema popular, antirracista e emancipatório, assim como aos poderes das ideias, dos compromissos políticos e da poesia. Bom, nesta primeira sala é a sala de introdução à exposição Sarah Maldoror, Cinema Tricontinental. Temos uma fotografia ao fundo da Sarah Maldoror, depois temos o texto da biografia dela e as razões desta exposição. Os comissários foram Cédric Foucault e François Piron, do Museu Palais de Tokyo, em Paris, e essa exposição é uma adaptação daquela original que foi feita em Paris. E já que estamos aqui na introdução, por que Sarah Maldoror Cinema Tricontinental, o nome da exposição? Porque ela, na verdade, tem um percurso formativo e de vida que circula entre os 3 continentes. Ela nasceu, ou de origem, os seus pais são das Caraíbas, de Guadalupe, viveu em França e, entretanto, toda a sua identidade está virada para o continente africano. Então, esses 3 continentes são os que estão na base do seu percurso. Mais à esquerda temos a primeira sala, que é a sala introdutória. E são 3 salas? São 3 salas dessa exposição, onde, na verdade, está aqui em causa é o dia em que Sarah Maldoror e Mário Pinto de Andrade encontram-se em Paris, no primeiro congresso de artistas e escritores negros. A sala é simples, com alguns elementos importantes. A fotografia da Sarah e o seu irmão, que emigrava naquela época de Gers, uma localidade ao sul da França, muito próximo de Toulouse, e Mário Pinto de Andrade na ponte Saint-Michel, a ponte que dá entrada ao bairro latino de Paris. Do lado direito da sala está uma transcrição com punho e letra de Sarah Maldoror, daquela que é a resolução do primeiro Congresso de Escritores e Artistas Negros e que foi ditada pelo Mário Pinto de Andrade. O documento é inédito e está gravado no acervo da própria família e que aqui na exposição de Luanda achamos que seria importante mostrar esta transcrição
do Congresso de Escritores e Artistas Negros. E qual é a importância da Sara a nível do cinema africano, da negritude? A Sara é uma das pioneiras do cinema africano. Depois vamos ver na nossa exposição como é que ela teve contacto com os maiores intelectuais da época, Aimé Césaire, Aragon, Damas, e depois intelectuais e políticos também. Esteve com Mandela, com Akira Kurosawa. Estou a falar de uma série de intelectuais, artistas e políticos da época com o qual a Sara teve uma relação muito estreita, uma relação de chamar por tu. A entrevista dela com a Aimé Césaire, que aparece na segunda sala, é uma entrevista extraordinária, não só por causa do que diz o Aimé Césaire, mas sobretudo pelo tom e pela cumplicidade entre ambos. Uma cumplicidade que duraria toda a vida, que não é uma cumplicidade só daquele instante, é uma cumplicidade que tanto ela quanto o Mário tiveram com esses intelectuais da época. Por isso é que nesta sala também é importante vermos depois imagens da época. Há uma sala, esta mesa, na mesa aparecem imagens, por exemplo, Sara Maldoror com Semene Ousmane, o realizador senegalês, que ela conheceu quando foi estudar cinema em Moscovo. Em Moscovo, imagina, o teatro já é uma arte, vou dizer, interdisciplinar, mas o cinema é muito mais. E então conhecer Semene Ousmane foi interessante. Mas depois também vemos as traduções dois livros do Mário Pinto de Andrade, no caso, a Antologia de Expressão Negra de Língua Portuguesa, e o livro que Mário de Andrade dedicou a Mica Cabral, amigo, por isso é como uma fotografia de ambos. Nesta mesa também aparecem duas fotografias que me parecem importantes. Uma delas é Mário de Andrade com o seu irmão Joaquim Pinto de Andrade. Depois temos uma transcrição da carta que comunica o dia em que Joaquim foi preso, e que ela recebe em carta, e outra imagem de Mário de Andrade com Mandela, com Marcelino dos Santos, aqui no centro. Por isso essa sala está consagrada a isso. Está consagrada à criação da identidade comum, virada para a negritude, e para a beleza e para a força da herança cultural africana. Sete espetaculares mulheres inspiradoras e profissionais com arte nas veias e garra no sangue questionaram: elas não precisam de homens? A produtora Mentes Fabulosas, com coprodução de Wanda Pedro, trazem-nas de volta após 3 anos. Vamos espreitar os ensaios? Você sabe segurar uma mulher pegada, ela foi bem pegada. Sabedoria, essa sabedoria aqui nos guisar. Duda, estou a falar sério, ele não usa Viagra. É um texto de Andrés Amaro, que sofreu uma adaptação do Flávio Ferrão para a realidade artística que é o teatro propriamente, não é? As pessoas esquecem-se, especialmente os homens, que é um ponto de interrogação. E nesse espetáculo nós acabamos por mostrar um pouco da vivência de cada mulher, a perspectiva de cada mulher, não é um ataque para nenhum homem, não é? E nessa vivência, nessa perspectiva de cada mulher, nós acabamos por mostrar aquilo que muita gente observou no teaser, que é o elevar, que é a ajuda, porque há sempre aquela coisa que as mulheres não podem trabalhar juntas. E essas belas mulheres tiveram a iniciativa, a ideia de mostrar que dá para trabalharmos juntas, que nós podemos sim estar juntas e correr tudo bem, tudo perfeitamente. Eu e a Ney temos uma coisa que eu acho fantástico, que é nós conseguimos nos complementar. Eu sou muito teórica em termos de ideias e tudo mais, e a Neide é fantástica em termos de implementação. Então eu penso, consigo passar a visão, e ela tem uma coisa, ela consegue perceber a minha visão e pôr em prática. É uma ideia original da Wanda. Ela chegou já com tudo praticamente estruturado. Olha, eu quero uma peça assim, 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 uma coisa assim, 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 assim. Já tinha ideia, inclusive, de quem seriam os personagens e etc. Então, ao fim do dia, o que nós fomos fazendo é pegar naquilo que estava na cabeça dela e pronto, pôr aqui, ou fazer, como é que eu diria, ganhar corpo, não é? Pôr em prática. Foi muito interessante no princípio, para mim principalmente, porque... Esse princípio foi da primeira vez, é isso? Primeira vez, em 2020, já que estamos a falar da estruturação, né? Porque acho que foi a primeira vez que eu vi um elenco com tantas mulheres, né? Uma coisa assim, tipo, grande, e eu olhei para a Wanda, tipo, nós vamos conseguir essas mulheres todas? Ela disse, vamos, claro que vamos. Este reencontro também, vosso?
Está a ser giro, 3 anos depois mesmo. Algumas de nós, em diferentes momentos, foram encontrando e foram tendo até trabalhos, inclusive eu, por exemplo, e a Enes, que estamos num projeto juntas, mas este reencontro do grupo todo tem sido muito prazeroso. E já no primeiro dia em que nós tivemos, a energia estava lá, a vontade de fazer, a alegria de fazer este espetáculo. E é unânime entre todas que é realmente um espetáculo que nós sentimos falta, que nós queríamos muito voltar a subir ao palco. Então está a ser muito... Foi muito pouco. Foi pouco, entrou logo o Covid. Sim. Foi muito solicitada esta volta? Olha, foi. Eu acho que 2020 foi um processo que foi interrompido por causa do Covid. Eu acho que nós não conseguimos fechar o nosso ciclo. E eu, quando voltei a contactar esse ano as meninas, eu disse lá, vamos fechar o que nós começamos. Porque foi apenas um espetáculo e nenhum personagem está maduro, pronto, só na estreia, né? Nós precisamos voltar. E a Madá estava aqui entalada na minha garganta, que eu precisava dar corpo e várias coisas que eu queria introduzir na Madá e que eu não consegui, porque só fizemos a estreia. Se alguém, por exemplo, tiver ido na primeira vez, né, e for agora, o que é que vai notar de diferente, principalmente? Olha, 3 anos depois, as atrizes não são as mesmas, seja no ponto de vista físico, não é? Seja do ponto de vista social, naquilo que elas acreditam. E eu me lembro quando começamos a trabalhar, elas iam ter comigo sempre: diretora, eu já não estou a me rever nesse texto, já não consigo me encontrar nesse texto. Eu dizia que é normal, vocês vão ir buscar o texto com bastante naturalidade, porque vocês já não são as mesmas mulheres. O que vocês acreditavam noutra hora já não é o que vocês acreditam, o que vocês vivem hoje não é o que vocês viviam. Por exemplo, a Neide hoje é mãe de 2, antes não tinha nenhuma filha. Não é? Então toda essa narrativa muda. Claro que o cenário também, nós estamos a preparar um cenário novo, diferente. As roupas, a Fio Negro está a fazer um trabalho bonito a nível das indumentárias das atrizes. Não é? Então acredito que o público vai surpreender-se bastante com aquilo que vai ver. As nuances do espetáculo não são as mesmas. Elas estão cada vez, como eu digo, mais cracas, sim, vamos se dizer, não é? Por exemplo, a primeira vez a Sofia era muito mais para uma menina com cabeça no ar, uma coisa assim bem louca. E hoje, 3 anos depois, eu já olho para ela do mesmo jeito que a Neide é outra pessoa 3 anos depois. O personagem também 3 anos depois já é outra coisa, tem um bocado mais de maturidade, já diz determinadas coisas com um bocado mais de cuidado, não é? Que eu não tinha em 2020, porque para mim fazia todo sentido. E hoje em dia a gente olha e diz, não seria bem assim que nós diríamos isso, né? Conhecendo a vida como conhecemos hoje, não seria bem assim. A Madá, em 2020, eu acho que eu acabei por não dar as nuances dos traumas que ela viveu. A Madá é uma mulher que viveu muitos traumas e muitas quedas, tanto na vida amorosa como na vida pessoal e profissional. E eu acho que o personagem estava muito virado para a comédia, na força que a Madá tinha. Então, neste ano, estou a tentar ir buscar um bocadinho mais a parte dos traumas e no texto conseguir passar assim de uma forma clara que é uma mulher que... Existem aquelas pessoas, como dizem os palhaços, ninguém sabe o que está por trás do sorriso de um palhaço. É você ver uma pessoa que está sempre a rir, mas ter noção de que por trás existe dor, existe problemas. Olha, do meu personagem de 2020 para cá, eu sinto uma diferença muito grande em termos de disponibilidade física. Eu sinto que estou muito mais desprendida e as coisas são mais visuais, o texto está mais visual e isso dá-me muito gozo perceber que tenho essa liberdade maior em palco e que estou a trabalhar isso aqui para em palco trazer mais trabalho corporal, mais trabalho visual. Isso está a ser muito giro. Estamos a ter um gozo, não é? Diferente, porque não somos as mesmas, não é? De 2020. Cá estamos com a energia, sentimos a energia de cada uma das colegas também, e isso vai dando inputs também ao nosso personagem, mas está a ser maravilhoso. Mas a peça mantém a sua essência, que é, no fundo, estas 6 amigas que se reencontram anos depois para um momento especial de uma delas e que vão mostrar que caminhos é que cada uma seguiu na vida, qual é a sua postura, como é que encara determinados temas que fazem parte do nosso universo feminino e como é que é esta visão que têm das escolhas umas das outras. Temáticas boas de se abordar, de se trazer em debate, em discussão, onde muitas pessoas poderão identificar-se
com a doutora Olga, por exemplo, que é o personagem da Karina, com a Nádia, com a Eduarda, com a Helena, com a Sofia, com a Madalena. Ou seja, há muitas histórias aí a levarmos em consideração, porque o nosso papel, a nossa missão enquanto atores, não é? Fazedores de arte, é levar essa informação, mesmo a entreter e comunicar. É importante ver peças com estas temáticas para que nós percebamos que não estamos sozinhas, que muitas vezes os problemas que passamos, as dificuldades, as dores, são compartilhadas por milhares de mulheres, algumas até ao nosso lado, e que com essa conversa, com essa partilha, é possível diminuir um pouco essa dor, encontrar soluções para diferentes problemas da vida. E principalmente a questão de quando nós olhamos para a vida de alguém só vemos às vezes um ângulo e não vemos os outros ângulos, o porquê de determinadas opções, o porquê de determinadas escolhas, o porquê de determinados comportamentos. Então, desde já agradeço à Wanda Pedro e à Neida, através da Mentes Fabulosas, por terem posto esta peça de pé, que eu acho que é muito útil. Até a mim me fez ver certas coisas com outros olhos, não é? Por outras perspectivas, porque muitas vezes nós somos muito rápidos a julgar. Então acho que o texto foi muito bem escrito, a peça está muito bem encenada pelo Joel, pelo Flávio, e é um prazer para nós estarmos a dar vida a esta grande questão que se coloca. Elas não precisam de homens, precisam, não precisam? Precisam ou não precisam? Precisamos de um homem, isso depende muito daquilo que cada uma perspectiva na vida. Então não é só um elevar das mulheres, ou prefiro dizer que não é um elevar das mulheres, é uma visão, não é, das mulheres para com a sociedade, para com os homens, que vão mostrar como é que elas são tratadas, como é que elas desejam ser tratadas, como é que entre elas se observam, não é, quais são os dramas que elas vivem todas, e no final do dia eu acredito que quem ganha é a sociedade por si só, não é, porque é uma mudança de consciência que a gente tenta transmitir às pessoas, é uma discussão, e o teatro eu acredito piamente que é isso, e quando isso não for, não é teatro, é tudo menos teatro. Nós queremos muito que dessa vez possamos fazer vários outros espetáculos, até a nível nacional e internacional, porque temos convite para Moçambique e Portugal, que já tivemos em 2020. Mas também a Sofia sabe que às vezes é um bocadinho complicado. E não estamos a falar de um elenco pequeno, nós estamos a falar de um elenco qualquer. E movimentar essas mulheres é realmente preciso ter apoios. Então estamos a estudar os projetos que chegaram, os convites que chegaram, se é possível ou não, porque levar 7 pessoas para o exterior e até para as províncias é preciso uma ginástica muito grande. Então estamos a solicitar os produtores nacionais e locais que invistam e que levem um espetáculo, que vontade nós temos, muita. Na casa tradicional, a sobremesa depois do almoço é bolo de chocolate. Quem chama o intervalo é uma reflexão essência. Até já! Já cá estamos na segunda parte do Seu Cultura. Obrigada por se manter connosco. Obras de artistas como Francisco Vidal, Francisco Van Dunen, Ana Silva e Mónica de Miranda também fazem parte da exposição de Sara Maldoror Cinema Tricontinental e de alguma forma são convidadas a dialogar com os filmes da cineasta. Adriano Michins leva-nos a esta conexão. Continuamos a visita. Esta sala é a sala poesia. Do lado esquerdo... Poetas temos aqui? Sim, temos 3 poetas. Aimé Césaire, Luís Aragão e Damas, Leão Gontran Damas. Por que estes poetas? Esses são os poetas sobre os quais a Sara Maldoror filmou, teve um contacto, uma interação. Fazem parte dos poetas que na época em Paris estiveram presentes naquele congresso e está intercalado esta sala textos dos poetas sobre a vida e obra, poemas deles e também entrevistas que a Sara fez a cada um deles. Que é o que temos nas telas. No lado esquerdo, efetivamente. Nas telas, nos ecrãs de televisão que aqui aparecem. Nesta sala também temos, convidou-se a artista angolana Ana Silva, que empresta-nos aqui obras suas, obras que ela fala sobre o lugar das crianças no nosso país, mas com um tom, um viés de pintura ecológica, de trabalho ecológico, de arte ecológica, no sentido em que ela recupera elementos de,
roupa reciclada, dos balões de fardo, sim. e que ela depois dá outra roupagem, outro tratamento com, vou dizer, esse elemento vegetal que aparece na sua matéria. O título da peça e das obras, do conjunto de obras, é um poema da Ana Silva. Então o interesse era que a Ana Silva trabalhasse por um lado a poesia e por outro, quer dizer, a poesia, mas no sentido de contextualizar a Angola de hoje, a sua própria realidade, a sua própria sensibilidade, e que dialogasse com os poetas, vou dizer, dos anos 60 e 70. Temos também uma peça que é emprestada do Museu de Antropologia, que preanuncia a sala seguinte, que é sobre o Carnaval. Então, digamos que, para dar o mote de entrada, é uma coroa de Carnaval, de rei e de rainha de Carnaval de Luanda, dos anos 70 e 80, que o Museu Nacional de Antropologia teve a amabilidade de emprestar-nos. Esse segundo ponto tem outra parte que é a Sala Carnaval. Nós chamamos esta sala Sala Carnaval porque aqui estão, as peças fundamentais são as rodagens que a Sara Muldoror fez a propósito do Carnaval na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Eu arrisco-me a dizer que quando o António O filmou o Carnaval da Vitória, terá se inspirado certamente nos filmes que a Sara Muldoror fez sobre o Carnaval da Guiné-Bissau, por exemplo, e que tem música do bonga. Portanto, é uma sala que é emblemática. E depois também temos elementos da cosmovisão, vou dizer, das culturas destes países, e que nós representamos, por um lado, por um lote de coroas, como já foi anunciada na sala anterior, e depois também com máscaras de vários grupos etnolinguísticos angolanos, que o Museu de Antropologia concedeu-nos também, cedeu para ambientar esta sala Carnaval. O caso de Monongambé é uma adaptação do romance de José Blandino Vieira, O Fato Completo de Luca Mateso, que ela trata no filme. É um filme muito particular. Na verdade, está Monongambé, que é de 69, e Sambizanga, de 72, são os dois filmes emblemáticos da realizadora. Continuando na celebração dos 30 anos de existência e neste momento já com 32 anos, a Companhia de Dança Contemporânea de Angola trouxe um magnífico espetáculo, Uma Viagem pelo Tempo. Vamos espreitar também? Então, a nossa ideia, sabes que a companhia fez 30 anos há 2 anos. Sim. E isto veio um bocadinho, este espetáculo devia ter sido feito antes, nós queríamos ter feito antes, mas depois com as coisas do Covid ainda tínhamos uma peça atrasada e assim, pronto, isto foi-se protelando e portanto achámos que não podíamos deixar em branco esta ideia que é ao mesmo tempo de homenagear os antigos bailarinos da companhia, sobretudo os antigos solistas, não é, que dançaram estas peças. Pronto, eu acho que isso e ao mesmo tempo mostrar como estas coisas se partilham, quer com o público, quer com as novas gerações, não é? Ou seja, são as novas gerações da CDC que estão hoje a dançar estas peças. E então nós resolvemos, mesmo que já estejamos a caminho dos 32 anos, fazer este espetáculo ainda, portanto, dentro destas comemorações, destas homenagens, não é? Nós não fazemos festas. Pronto, então a ideia foi realmente ter alguns bailarinos que dançaram estas peças. Estão? E que não vão dançar, mas estiveram a ensaiar com os bailarinos. Foram algumas pessoas que dançaram, que passaram essas coreografias. As coreografias já estão, ou seja, que ensaiaram, ou seja, que passaram dos seus corpos para os corpos dos bailarinos novos, não é? Pronto. Eu, a Rossana, a Mónica, não é? Pronto. A Rita não pôde porque não estava cá no momento, mas pronto, eu também dancei o adágio, ou seja, passámos para os novos bailarinos. Portanto, é um momento importante de intercâmbio também. É de intercâmbio e é também um bocado sem nostalgia nenhuma, não é? Porque estas coisas são assim e os papéis são passados de uns para outros, não é? De ano em ano, 10, há papéis centenários na história da dança que são passados e são dançados pelos bailarinos de hoje. E isto é importante ao mesmo. Nós voltamos um pouco atrás
viajarmos para trás, não é? Para ganharmos balanço para a frente, não é? Peças que já foram dançadas há muito tempo, com uma estética completamente diferente da atual, o que faz-nos, como intérpretes, também ir para um outro lugar. E chega uma altura, como bailarino, já não é muito a técnica, é mais aquele teor de interpretação, a qualidade de estar em palco, a qualidade de estar em cena. E são esses desafios que esse trabalho traz. Eu penso que é muito por aí. E qual é a cena que tu estás a recriar? Eu faço uma homenagem a Isadora Duncan, que foi uma das precursoras da dança moderna. Teve um grande papel na construção de toda a linguagem de dança contemporânea. Foi uma mulher que foi uma peça muito importante na criação da nova estética da dança da época e que a sua dança até hoje continua a impactar e a inspirar muitas e muitas gerações. A peça que eu vou dançar é de 75. Primeiramente, foi um convite que eu só acreditava nos meus sonhos. Foi inesperado? Foi. Eu já acompanho a companhia há muito tempo, desde a adolescência praticamente. Eu conheci a companhia pelas cadeias televisivas. A professora Ana Clara sempre foi uma pessoa muito conhecida e eu sempre admirei o posicionamento dela dentro da cultura, em prol da dança. E quando eu recebi o convite da professora, eu fiquei totalmente surpresa, na positiva, porque eu não esperava mesmo um dia, sendo bailarina de danças urbanas, propriamente popping, ser convidada para um espetáculo da Companhia de Dança Contemporânea de Angola. Nós já estamos habituados já a dançar dança contemporânea, o movimento é mais orgânico, aqui é muitas contrações, muita técnica moderna, mas interessante. E foi a minha mestra, a minha professora, Ana Clara Guerra Mar, que foi ela quem representou, e para mim é uma recreação. Então é um grande desafio por causa do gênero, esse gênero de dança moderna. É uma dança muito expressiva, em que temos que transmitir as nossas emoções e fazer os outros viajarem, todos aqueles que vão poder apreciar. E para mim é um grande desafio. Para mim, já era um sonho poder fazer parte dessa companhia, por ser uma das companhias muito profissional, com estatuto reconhecido pelo trabalho que a professora Ana Clara tem feito. Graças a Deus, com a professora nós não aprendemos só aquilo que tem a ver com a dança, também aprendemos muitas coisas que abrangem outras áreas, área social, enfim. Aqui sempre foi o meu sonho, muito mesmo, e graças a Deus consegui realizar este sonho e vou trabalhando para poder atingir os meus objetivos como bailarino também e como profissional nessa área de dança. Essa coreografia foi inspirada num solo que existe, que é a Morte do Cisne, mas de uma forma meio que desconstruída, uma forma mais cômica. Já existem algumas versões feitas, como a versão do Troca de Rock, que é um grupo de balé que faz a releitura de repertórios clássicos, mas de forma cômica. Conheço a história da companhia, mas a outra parte que eu não vivi. E estou sempre a descobrir dentro da companhia e com essa passagem ao tempo e vou reconhecendo ainda mais melhor que eu ouvi dizer, que eu costumava ouvir dizer. Neste momento, como nós próprios estamos a fazer parte também. E melhor assim que... Uma oportunidade para mergulharem na história da companhia, da própria companhia. Exatamente. Essa é uma grande oportunidade, porque na realidade esse tipo de oportunidade não é dado para qualquer um. Então isso caiu para mim, posso dizer, uma boa oportunidade de poder mostrar também o que a gente faz, porque na realidade eu sou o primeiro e o único bailarino de gênero inclusivo, dentro da companhia. Então também estou aqui para passar também outros conhecimentos para outras pessoas e reforçar também os que talvez pensam que não pode ser possível, que com uma deficiência pode dançar ou com uma deficiência pode fazer parte do elenco dos bailarinos, mas eu estou aqui para comprovar que é possível.
A exposição celebra e reconhece um ícone que foi pioneira em apresentar na cena internacional a luta do povo angolano pela sua independência, utilizando o cinema como uma arma. Continuamos a visita à exposição Sara Maldoror, cinema tricontinental, e voltamos a seguir ao intervalo. Até já! É bom dizer que Sara Maldoror filmou 40 filmes e deixou por terminar outros 40. Imagina, alguém que nasceu em 1929, morreu em 2020 e ao longo da sua vida fez 80 projetos associados ao cinema. É alguém de um trabalho intenso. Todos dizem que é um trabalho meticuloso também, era muito detalhista. Por exemplo, no documentário sobre o Carnaval em Guiné-Bissau, ela pôs música do Bonga. E na altura o marido Pinto Andrade, perguntava: mas por que pões música angolana, não documentar sobre Guiné-Bissau? Mas ele disse: não, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, e acho que há uma relação muito estreita entre a música de Bonga e a cultura daquela região. Somos todos africanos, né? Porque ela tinha uma concepção muito avançada. Há momentos, e eu digo isso no texto que publicamos agora no especial que o Jornal da Cultura publicou a propósito da exposição, há momentos da vida de ambos que a Sara Maldoror se adianta ao pensamento de Mário Pinto Andrade. Acho que a vanguardista aí é a Sara. A Sara que é irreverente, a Sara é aquela que tem uma visão, vou dizer, transnacional. Ela abomina, por exemplo, da ideia do terceiro mundo, ela está contra os nacionalismos. Entretanto, Mário Pinto Andrade dedicou-se ao nacionalismo, escreveu o Origem do Nacionalismo Africano, o seu livro, é um dos seus livros de cabeceira, e foi o nacionalismo que armadilhou, porque em última instância depois foi reduzido ao ostracismo pelos seus próprios companheiros de luta. Portanto, estamos aqui numa situação um pouco ambígua entre uma mulher muito livre e um homem que, por causa dos princípios, do engajamento político e o compromisso da época, dedicou parte da sua vida ao nacionalismo, mas que em última instância eu acho que quem vai o salvar é precisamente essa disrupção da Sara Maldoror. Uma disruptora. É feito completamente. Mas então foram 40 projetos acabados e 40 inacabados? Efetivamente. E o que é que se propõe fazer com esse trabalho? A família abriu, isso ainda Pinto Andrade e a Anushka disseram muito recentemente, abriram um acervo da família para a sociedade. Se pode consultar isso em várias plataformas, porque parte dele está em várias partes do mundo, entre os quais a biblioteca pessoal que a família ofereceu ao Estado angolano e está no Arquivo Histórico Nacional. Mas esse património está disponível e vai estar na Escola de Cinema da Universidade da Califórnia, porque esperam eles que parte dos estudantes algum dia decidam completar parte do trabalho que foi feito previamente para Sara Maldoror. Portanto, localizar estrategicamente os arquivos dos filmes não acabados em Califórnia, na Universidade de Califórnia, eu acho que é uma ideia interessante, porque é lá de Hollywood, que pode haver uma continuidade do pensamento filmográfico da Sara Maldoror. Evidentemente, isso também está relacionado com o facto de que foi o realizador americano Martin Scorsese que fez a última restauração, o último restauro de Sambizanga. A versão que vamos ver na sala seguinte é um extrato do filme já restaurado por Martin Scorsese e, portanto, há aqui uma relação muito estreita entre os Estados Unidos da América, o trabalho da Sara, tal é assim que no próximo ano o filme vai rodar por 10 estados americanos e depois irá antes pela Bienal de São Paulo. Estamos aqui em presença de uma realizadora que está a ter um impacto internacional de primeira importância, na medida em que acho que todos reconhecem que a filmografia dela, os filmes dela são muito técnicos e depois vamos ver o fragmento são sobre autênticos documentos. Completamente. E não só documentos de caráter político, tipo, ela não faz só cinema militante, ela faz cinema artístico e esteticamente bem resolvido. Isso é que nos interessa. Voltamos, estamos na terceira e última parte do Seu Cultura. E se na semana passada começamos, hoje continuamos com uma das rotas turísticas incontornáveis na Catumbela, com Cultura. Temos
das pontes todas, temos 3 pontes que são as mais antigas e as mais importantes que naquela altura fizeram a ligação entre Benguela e Catumbela. Temos a primeira ponte que ligava Benguela e Catumbela, que é a primeira ponte lá ao fundo. Que esta ponte é só onde... pedonal. É só pedonal. Sim, não só pedonal, porque ali onde passava os primeiros carros de bois que transportavam a cana de açúcar produzida nas fazendas para a fábrica que está aqui, que é a fábrica na altura de açúcar, de aguardente. Então, aquela ponte foi a primeira. E essa ponte perdurou por muito tempo, porque era a única que ligava Catumbela e... Depois do desenvolvimento da Catumbela, é quando começou, isso já por volta de... quase aí por volta do século XIX, é quando começou a construção das pontes de ferro, o caminhão de ferro de esta aqui de Benguela. Então daí é quando foi construída as 2 pontes que estão aqui. Tem a ponte Gomes Coelho de 1887, que depois veio a ruir. Sim, depois veio a construção da ponte da linha férrea, que é a ponte Gomes Coelho, que veio a ruir-se depois de um tempo, e em 1903 começou a reparação da nova construção, e em 1905 então foi inaugurada. Depois desta tem a ponte, que é esta ponte Dom Luís Filipe, que é a ponte aonde já fez-se para a passagem dos carros. Então esta ponte também está precisamente no mesmo período, aí por volta de 1900, que foi construída, e até hoje ainda ela serve para a passagem de automóveis. Quer dizer, para quem não quer passar pela ponte da Catumbela e quer entrar diretamente para a vila, passa por lá. Nós vamos ter o prazer de passarmos por ela, para poder entrar para a vila. Depois tem a imponente ponte 4 de Abril, que já é praticamente moderna. É de lembrar que aquela ponte de ferro foi considerada uma das primeiras pontes também de África. Uau. Então estamos a falar de uma obra que já tem quase 200 anos e ainda é possível passar. Fashion Talk, Social Mission 2030, by Chocolate. Teve a sua primeira edição no Clube S, com conversas interessantíssimas no âmbito da indústria da moda. Vamos espreitar um pouco? A ver, querida, nós durante muito tempo ficamos sem uma indústria têxtil. 2016, se não tenho em erro, fechou e voltou a abrir em 2021 com a nova produção de algodão. Então isto acaba também por ajudar. E Angola também já fica registrada pelo facto de estar a exportar o material, certo? Principalmente o algodão, e também vai beneficiar os próprios estilistas, que também já têm consumido desta própria matéria-prima, deste produto, para fazer as suas coleções. Nós estamos aqui para debater a problemática da indústria, porque é o que nós temos vindo a ver, que tudo o que acontece na moda podemos fazer, e volta e meia sabemos que aquilo que são as nossas atividades vem decaindo. Então, razão pela qual trouxemos mais uma vez com este evento do Fashion Talk, para divulgar e saber quais são as problemáticas, o que é que tem pedido então, o que é que tem pedido para que esse setor alavanque e contribua igualmente como os outros setores têm contribuído a nível do país. Então era unir um bocadinho a bagagem acadêmica de uns com a experiência
experiência profissional de campo de outros. E foi esse nosso critério para a seleção dos nossos preletores. Procuramos trazer um grupo diversificado de preletores, não só trazer criadores, não é? Porque nossos estudantes da moda, a maior parte deles estão muito mais voltados para a área de criação, mas nós procuramos trazer aqueles que fazem produção de evento, aqueles que trabalham no processo de produção dos tecidos, que é a matéria-prima, trazer também aqueles que não criam, não fazem tecido, mas que pensam moda e investem no setor, que têm lojas e marcas angolanas no setor da moda. É passar um pouco da minha experiência enquanto criadora nestes 35 anos de profissão que eu tenho ligada à moda. É passar esta experiência, passar esse know-how e os desafios que nós temos tido. Porque, repara, quem teve e começou na Europa e depois vir para Angola com todas as dificuldades que nós temos e continuar a fazer, temos que amar muito a profissão e temos que ser de facto guerreiras para podermos ultrapassar as dificuldades e sermos o povo do desenrasca. Nós somos criativos, não vale a pena a criatividade que vem em Angola, acho que é difícil encontrar, porque do nada fizemos acontecer. Não é? Com todas as dificuldades fizemos acontecer. E é muito importante nós apegarmos essa criatividade, juntar com aquilo que nós queremos fazer agora, que é a diversificação da economia, que é, por exemplo, juntar moda ao turismo, juntar a nossa moda aos artesãos, vir buscar uma camada que é pouco explorada ainda, unidos para, de facto, possamos, nestas várias vertentes da criatividade, artes plásticas, artesanato, a moda, podermos, de facto, elevar o turismo em Angola. O evento realmente despertou a minha curiosidade, porque eu tenho acompanhado o mercado, não só o mercado que é mais tradicional, que todos nós conhecemos e que tem muito a ver com a nossa vida e a nossa subsistência do dia a dia, mas também esses nichos de mercado mais específicos, que acabam por ser uma espécie de barômetro da economia. E nessa medida interessou-me saber como é que a indústria têxtil, que está a nascer no nosso país, com a Textang 2 e as outras Textangs, a produção de algodão, que está a ser muito bem conduzida, etc. Que futuro é que tem, tendo em conta o mercado de consumo? Nós temos um potencial muito grande a nível da safra, de produção e cultivo de algodão em Angola. Só para dizer que a Bacia de Cassanges tem uma das maiores safras para a produção de algodão, uma das maiores do mundo. Então é importante acreditar nisso. Aliás, na verdade, há um discurso que foi não quero falar política, mas é um discurso que foi formado pelo seu Presidente da República naquilo que é na empregabilidade. Só nesse setor nós acreditamos que podia dar 30% da resposta a nível da empregabilidade, só na produção e cultivo de algodão, sem chegar ao setor têxtil ainda. Então é um setor muito importante, é um potencial muito grande, porque e nós temos uma coisa, a produção é de algodão orgânico. Estamos a falar, é das mais procuradas a nível do mundo. Então, por que não voltar a investir? Então, e nós estamos a falar em bilhões de dólares. Não estamos a falar em milhões, estamos a falar em bilhões de dólares. Hoje, há países que produção e cultivo de algodão faz parte do seu PIB. Nós ainda não fazemos parte. Por quê? Se já fez parte da nossa riqueza nacional, já faz parte do nosso PIB. Então, é importante acreditar. Mas ela não funciona só conosco, né? Também vocês têm um papel muito importante a nível de comunicação e principalmente estes eventos, elas surgem para criar essa oportunidade de dialogar e perceber a realidade e o potencial do nosso país. Há uma coisa que se falou também, é das crenças. Nós acreditamos muito pouco. Produto nacional. Exato, nós acreditamos muito pouco. É importante, eu sou uma das pessoas que, se não for por Angola, não vai ser por outra coisa. Tem que ser por Angola. Isso pode causar mal aos ouvidos de algumas pessoas. Eu não sou patriota, nem muito menos fascista, mas eu penso que Angola tem um grande potencial que nós não acreditamos. Mas as camadas mais jovens precisam de entender isso, porque os nossos mais velhos, infelizmente, taparam isso e eu não quero deixar aquilo tapado e quero abrir isso e dizer, não, nós temos um potencial muito grande. Acreditar no nosso país e falar do feito em Angola é importante olhar para esta base, porque eu amanhã gostava de estar vestido 100% angolano. O que é isso 100% angolano? É sair do algodão,
passar para teste, passar para confecção e depois passar para o produto final, que é o pronto a vestir. E hoje ainda não se faz isso. Alguém pega um desenhozinho, põe na mala e vai lá para a China, vai lá para Portugal e faz os seus tecidos, vem para Angola e põe na loja e diz é feito em Angola, desculpa lá. Então é importante acreditar muito mais nisso do que dizer que o país não tem potencial. Nós estamos a abrir uma porta para outros sonhadores poderem encontrar a luz no fundo do túnel, na verdade. Porque tu vês aqui estudantes, vês miúdos que achavam que isto nunca seria possível, porque eu quando conversei com eles, eles estão a ver como um sonho, e é um sonho no estágio em que eles estão. Então é para nós também mostrarmos que a indústria têxtil está preocupada com tudo, ou seja, com novos criadores, porque nós não podemos fazer os eventos tão grandes, estamos a vestir tanta gente, temos tanto entretenimento, principalmente em termos de música, sabendo que todo mundo precisa de usar roupa, o que é que nós estamos a fazer para isso? E muitos de nós, estilistas já consagrados, temos também esta responsabilidade de puxar quem vem aí, não é? Eu estou onde estou, mas alguém abriu portas. Hoje eu estou a abrir portas para estes miúdos, né, começarem. Então, o que eu vejo que é uma mais-valia e dou os parabéns à revista Chocolate por estar a fazer isso, é que eles estão a contribuir para o sonho deles. Quem diria que eles ainda na escola conseguissem estar a participar num desfile em que um caiaia está ali a falar. A dar aula! A dar aula. Quer dizer, uma Dina Simão, Rose Palhares, eu acho que é um privilégio para eles, e eu já disse a eles, vocês aproveitem, estar de perto, poder conhecer, porque também é um tabu um pouco nós os estilistas mostrarmos o nosso backstage, não é? Às vezes um tabu. Digo por mim, eu faço muitas imagens do meu backstage, mas outros estilistas não querem mostrar, ou porque se calhar às vezes o número de trabalhadores é menor, ou porque não fazem aqui as roupas. Eu acho que isso não interessa, o que interessa é quem vem atrás. Então é de louvar o evento, estou a adorar ver o Caiai aqui, ver todos estes rostos. Eu até disse aos meus miúdos quando estava ali sentada, disse, vocês têm noção? E eles assim, eu disse, vocês não têm noção, mas daqui a 1 ano ou 2 vocês vão olhar para trás e vão dizer fogo. Eu disse, mas é o que fica é a história, então aproveitem porque isso também passa. Primeiro gostaria que falasse um pouquinho desse que foi o teu percurso e que contributo estás a dar atualmente ao mundo da moda, à indústria da moda agora também, atualmente aqui para nós. Olha, eu formei-me em França, em Paris, pela École de Condé e também pelo Institut Berceau. Foram 7 anos eu acho que foi de autoconhecimento, de saber quem eu sou enquanto africana. E foi isso que eu defendi na minha dissertação, que terminei com os meus 20 valores. E falei Uau, parabéns! Obrigada. E falei justamente disso, de quem nós somos enquanto angolanos e a necessidade que nós temos de criarmos uma identidade, porque na verdade nós não temos. E então, voltando aqui, eu decidi criar uma marca, criamos manequins, que é para diversificar o ramo da moda, porque nem todo mundo forma-se em moda e tem necessariamente que fazer roupa. Nós precisamos de botões, precisamos de fechos, precisamos de diversificar esta área, então eu vim dar o meu contributo quanto a isso. Com curadoria de François Piron e Anuca de Andrade, a exposição é uma iniciativa da Associação de Amigos Sara Maldoror e Mário de Andrade, com o apoio da Embaixada de França e do Ministério da Cultura e Turismo. Vamos para a 4ª e última parte de Sara Maldoror, Cinema Tricontinental. Esta é a 3ª e última sala da exposição, Sambizanga, Sala Sambizanga, que está com uma ilustração do artista Francisco Vidal sobre o filme Sambizanga e o protagonista do filme, e a inscrição Sara Maldoror, e esta serve de entrada à Sala Sambizanga, em cujo lado direito está uma fotografia da Sara e uma escultura do Francisco Van Dunen, que é como se eles nos recebessem. A fotografia da Sara ajuda-nos um pouco a dar as boas-vindas nessa sala. Esta peça do Francisco Van Dunen é interessante porque, na verdade, o que se reconstrói é uma casa em pau a pique, em cujo interior está um vídeo com um extrato do filme Sambizanga, que também acontece em casas de pau a pique. E é a versão restaurada, a versão
do filme que foi restaurada pela Fundação Martin Scorsese e nota-se pela limpeza, pelas cores. É um filme muito belo porque a Elisa, a protagonista, e o Domingos são negros belos, eles em si mesmos, apesar de estarem em contexto colonial, ressalta a beleza negra de um modo muito particular. A forma como é que a Sara Moldurou coloca a câmara é para ressaltar esses aspectos da beleza, da espontaneidade dos negros, da brincadeira das crianças, mesmo em contextos de precariedade e estando mesmo em casas de pau a pique, que uma coisa não tem a ver com a outra. Podemos estar em casas de pau a pique, mas viver dignamente e ter dignidade, a dignidade humana, que é isso que estava em causa no tempo colonial também aqui. Exato. Então, Domingos é o que está retratado ali na obra de Francisco Vidal. Efetivamente. Sente-se o cheiro. Sim, efetivamente, porque da terra vermelha, né, da terra vermelha da casa, dos paus, da natureza, né, da humanidade em si. Esta sala é importante também porque, na verdade, aqui está toda a documentação a propósito do filme, desde o roteiro do filme, a ilustração a propósito do romance, que serve de base à própria adaptação, ilustrações de cartazes do filme. Sim. Depois a repercussão internacional do próprio filme na imprensa, no Diário de Notícias. E depois um extrato do texto de Sara Moldurou sobre realizar, intitulado Realizar um filme é tomar posição, onde é que ela explica como é que ela dá emprego às mulheres nos filmes que ela realiza, de como é que ela, como mulher, estava sempre em conflito entre ter uma trajetória artística ou também ter um lar. E que, na verdade, ela estava incomodada com o lugar que, na época, e até agora, muitas vezes tem a mulher na nossa sociedade, se insurge contra isso. E é um texto muito lindo que nós também reproduzimos, no especial, que o Jornal de Angola publicou a esse respeito. Então ela também era uma feminista? Completamente feminista, completamente pela postura. E procurava mesmo ter mulheres para os trabalhos dela, mais mulheres? Efetivamente, mais mulheres nos trabalhos dela. Depois, a Sara, ela sempre foi muito clara nisso. Ela, se depois ver com atenção a sua trajetória, vai se dar conta de que há um filme dela que se chama Fugir por Bantá, Espingardas para Bantá, que foi filmada na Argélia, e que ela teve um problema com o exército porque efetivamente ela disparatou a um coronel do exército que queria insurgir-se contra uma toma e como é que ela tinha tratado tão dignamente as mulheres no filme. O filme foi censurado, na verdade está desaparecido, ninguém sabe onde é que está as filmagens desse filme da Sara Moldurou por causa dessa irreverência, que eu acho que é uma irreverência útil, né? Porque sem irreverência nesse sentido não podemos mover as margens do saber e as margens também da liberdade humana. Então, pronto, esse é um dos filmes que não está no arquivo. Não está no arquivo. Não pode ser consultado. Não está no arquivo. Mas e qual foi a repercussão deste filme do Sambizanga? Sambizanga teve muita repercussão. Ainda ontem, falando com Orlando Sérgio aqui num programa, a Conversa Sombra da Molemba, ele explicava como quando apresentaram o filme aqui no Cinema Miramar, logo no pós-independência, os pretos queriam bater os negros, os pretos queriam bater os brancos. Houve uma tensão porque, na verdade, o filme é violento no sentido em que demonstra e narra cruamente a injustiça do poder colonial. E evidentemente, eu próprio, quando vi o filme, quando era criança, em Cuba, no anfiteatro da Escola 50, na Ilha Juventude, o meu colega Cláudio, que era branco, por pouco ia ser violentado na sala. Graças ao nosso outro amigo, Dário, que conseguiu defendê-lo. Portanto, o filme sempre teve muita repercussão social pelos dois aspectos. Por um lado, pela crítica social e, por outro, por este lado da cutilância de ter trazido a palestra, em todo caso, de ter levado a palestra internacional a guerra colonial, a guerra em Angola. Numa altura em que só falava da guerra do Vietnã. Sim. E, por conseguinte, o filme teve uma repercussão e um impacto muito importante para se perceber a crueldade do poder colonial português e de certa forma, terá ajudado a aproximarmos um pouco mais do 25 de Abril e do colapso do sistema colonial português.
Hoje o nosso programa fica por aqui. Agradecemos o aconchego aqui da Via Rápida Snack Bar e Barbearia e também da sua companhia. Mas para a semana, 19 horas, domingo, aqui na TV Zimbo, marcamos encontro. Até lá, seja grande, seja cool! Ação! Viver a poetizar cada momento, a saborear cada cheiro e a experienciar cada detalhe. E imaginar. Com cultura! A exposição celebra e reconhece um ícone que foi pioneira em... Espera bem.